Uma pergunta que tem sido feita muito recorrente para mim nesse período de pandemia é: Carlos Eduardo, eu tenho me candidatado a inúmeras oportunidades de emprego. E eu faço como? Eu coloco o mesmo currículo para todas as vagas ou eu coloco um currículo diferente para cada vaga em específico? Se você tem interesse em saber a resposta para essa pergunta, com esse vídeo aqui a gente vai cumprir dois objetivos, um para você e um para mim. O para você eu vou te responder com todo o detalhe sobre o que fazer nessa situação. E sobre mim, se você já é um inscrito aqui do canal, você já deve perceber que eu já estou num cenário diferente, eu estou gravando diferente, inclusive eu estou falando diferente. Então eu quero fazer esse teste contigo. Se realmente você gostar dessa proposta, de um vídeo sem roteiro, de um bate-papo, até com algum erro de gravação acontecendo, sem edição, você deixa aqui nos comentários para eu saber qual o caminho que eu devo seguir aqui no canal. E ao mesmo tempo, eu vou te responder a pergunta como eu sempre venho fazendo aqui no Senhor de Carreiras, tudo bem? Posso contar contigo? Então vamos lá, gente. Eduardo, por favor, solte a vinheta. Essa pergunta tem sido muito feita para mim nos últimos tempos, eu te falo assim, nesses meus 15 anos de carreira, talvez tenha sido uma das perguntas mais recorrentes. E eu, como avaliador, eu também percebo que é algo muito importante para mim, avaliador, que é: me candidato a inúmeras oportunidades, eu coloco o mesmo currículo ou coloco um currículo diferente para cada oportunidade? A resposta é o meio termo. Se você realmente, o que você não pode fazer é enviar um currículo para todas as vagas, porque isso é um tiro no pé. Porque para pensar, quando você vai conhecer alguém, você não quer mostrar a sua melhor versão? É a mesma coisa para o currículo. Se você for conhecer alguém, o primeiro encontro for de qualquer jeito, largado e tudo mais, a chance dessa pessoa não te querer é grande. E é a mesma coisa para o currículo. Então é muito interessante que você demonstre para aquela empresa, para aquele entrevistador, a vontade que você quer entrar naquela empresa e que você quer conversar com aquele entrevistador. Então, não envie o mesmo currículo para todas as oportunidades de emprego. Até porque provavelmente você não vai se candidatar para a mesma vaga. Vai ter uma diferença, de repente uma vaga para atendimento, outra para administrativo, ou de repente uma outra vaga até para uma outra área que você seja mais especializado. Então sempre você vai ter diferenças nos cargos na qual você se candidatar. Então, você tem que responder para essa diferença. E o ideal seria se você tivesse um currículo para cada vaga em específico. E aí no objetivo profissional você diria o cargo na qual você está concorrendo, você citaria o nome da empresa, você veria lá na vaga a descrição exatamente que eles estão pedindo e vendo no que você tem, o que você cumpre com esses pré-requisitos. E aí você já colocaria ali na frente do seu currículo para chamar a atenção. Mas a gente sabe que isso é um pouco de ideal e é pouco fora da realidade. Afinal de contas, são inúmeras oportunidades. São pessoas, às vezes, que a gente encontra no almoço e ele fala: me manda o teu currículo. E você não vai ter tempo de avaliar e nem de fazer edição. Então, o ideal, o que eu te sugiro, não é nem fazer um currículo para cada oportunidade e nem o mesmo currículo para tudo. Você vai olhar para o seu currículo, você vai olhar para o que você já fez, para o que você já se formou, cursos que você já fez, experiências que você já teve, e você vai ver o que de especialidade você tem. Então, por exemplo, normalmente um candidato médio, ali auxiliar, assistente, ele já trabalhou com atendimento ao público, ele já trabalhou com administrativo e às vezes ele tem uma outra especialização, vamos colocar aí informática. O cara trabalha com montagem de micros. Então o que você tem que fazer? Você tem que criar um currículo para cada área dessa. Você vai criar um currículo para atendimento, você vai criar um currículo para o administrativo e você vai criar um currículo para essa área de informática. E quais são as diferenças que vocês vão ver nesse currículo? Primeira coisa é no campo objetivo profissional, que ali você vai dizer o cargo que você está procurando ou pelo menos a área. Então no objetivo profissional pega muito mal, por exemplo, quando você coloca: eu quero vaga de administrativo, informática e atendimento. Não pega bem, porque você demonstra para o entrevistador que você está pegando o que vier. E, logicamente, você dessas opções você tem uma preferência, e o entrevistador sabe que se ele não tiver a vaga da sua preferência e ele te contratar, quando surgir essa vaga da sua preferência, você vai embora.
Então, mesmo que você tenha isso dentro de você, isso é seu direito de ter uma vaga de preferência, você não precisa dizer isso para o entrevistador. É igual quando você conhece alguém. Nem sempre a gente sai com quem a gente tem mais interesse naquela hora. Mas a gente já vai dizer isso no primeiro encontro? Não. A gente vai chegar lá e vai dizer, quero te conhecer, quero sair contigo, isso e aquilo. Se você tem interesse em outra pessoa, você não precisa dizer ali na hora que você gosta de outra pessoa. E aí, com o tempo, você vai vendo qual é o mais interessante. E se a outra pessoa aparecer e for mais interessante, aí você vai. Aí é uma outra história, é um outro problema. Você já tem um relacionamento e trazendo para o emprego, você já tem um emprego, já paga as suas contas e aí é você, candidato, que escolhe para onde vai. Não é o entrevistador dizendo para onde você tem que ir. Então, você tem que ter um currículo dizendo para o atendimento, outro para o administrativo e outro para a informática. E aí no objetivo profissional você vai dizer isso. Na área de atendimento, como não tem um cargo assim famoso específico, você vai falar interesse em vagas na área de atendimento ao público. Da mesma forma, já no administrativo, que é um setor com cargos mais tradicionais, você vai colocar inclusive o cargo. Estou procurando vagas de auxiliar administrativo, assistente administrativo ou de analista. Só que o analista já não é mais analista administrativo. Normalmente quem ocupa o cargo de analista já tem alguma especialização na carreira. Então você vai ver lá o analista de recursos humanos, analista contábil ou analista de qualquer outra coisa. E isso mesmo se encaixa em relação ao objetivo profissional, a área de TI. E aí você vai colocar lá, busca um emprego na área de hardware, na área de montagem de micros e assim por diante. E aí você vai dizer a sua especialidade, só que não se resume nisso. Se você quer atendimento, você vai olhar para as suas experiências e você vai ressaltar tanto cursos quanto da sua experiência profissional o que você fez de atendimento. E aí, a área de atendimento muitas vezes ela se confunde com a área administrativa, porque normalmente quem ocupa um cargo de atendimento faz funções administrativas e vice-versa. E aí é o seguinte, você trabalha numa empresa como auxiliar de administrativo e você está concorrendo a uma vaga de atendimento, no momento lá na experiência profissional, quando você for descrever o que você fez, dê uma ênfase para as suas práticas de atendimento ao público. Porque mesmo tendo ali na função auxiliar administrativo, vai ficar claro que você está e tem vivência na área de atendimento. E a mesma coisa você vai fazer para a área administrativa. De repente você trabalhou com atendimento num call center, onde você tem um back-office para fazer, ou como recepcionista, ou como secretária. E aí, na hora de descrever o que você fez nessa atividade, você vai dar uma puxada de sardinha para as atividades mais administrativas. Sem contar que o campo qualificação profissional também cabe para você colocar as suas expertises sobre os cursos que você fez, sobre as suas vantagens. Inclusive, falando ainda sobre o quesito de objetivo profissional, aqui em cima agora está passando um card que, caso você queira saber como montar esse campo de maneira adequada, eu já fiz um vídeo ensinando exatamente como faz isso. Então você assiste lá e depois você volta aqui para o nosso bate-papo. Então, o segredo é esse, você montar o seu currículo com as suas especializações. E aí vem a pergunta, Carlos Eduardo, isso dá muito trabalho, porque eu vou ter que fazer um currículo para cada coisa? Sim. Entenda, esse trabalho que vai dar num primeiro momento, depois ele não vai dar mais porque o seu currículo está pronto e depois é só atualizar. E sem contar que esse tempo que você vai investir no seu currículo, ele vai ser muito mais útil para você se conhecer. Que um dos motivos que um candidato ele não vai bem numa entrevista é porque ele não se conhece. Ele não sabe dizer os seus pontos fortes, ele não sabe dizer seus pontos fracos, ele tenta enganar o entrevistador com aqueles clichês mais brabos possíveis. Inclusive aqui em cima está passando um card onde eu falo sobre 5 erros mais comuns acontecidos numa entrevista e que você não pode cometer. Então, para finalizar, 2 coisas. Primeiro, você vai preparar um currículo para essas áreas de atuação que você pode fazer. Eu cito até meu exemplo. Eu tenho essa minha vivência em gestão de recursos humanos e tenho a minha vivência em docência. O meu currículo de docente ele é diferente do meu currículo de gerente de RH. Um currículo de gerente de RH, eu valorizo as minhas experiências nas empresas, os resultados que eu alcancei e só falo dos cursos mais recentes.
Já na minha vivência como docência, eu entro no detalhe em quais aulas que eu dei, em quais matérias que eu fiz, e eu cito sim a minha experiência como gestor, mas eu não entro no detalhe, nem perco muito tempo descrevendo exatamente o que eu fiz em cada empresa, porque no final das contas lá, eles estão querendo saber a minha produção acadêmica, e não necessariamente o cargo que eu ocupei. E é isso, tem o seu currículo separado em áreas onde você pode atuar, e deixe ele guardado no lugar de fácil acesso, para quando acontecer de uma pessoa chegar e falar, pô, me manda o currículo agora, você já consiga mandar fácil, porque assim, acima de tudo, você demonstra proatividade e organização. E aí eu quero saber de você agora o que você achou das dicas que eu te dei e também desse formato de vídeo diferente, de um jeito de falar um pouco mais tranquilo, não tão agressivo ou não tão ativo. Se você realmente gostou desse tipo de proposta, de um vídeo sem roteiro, que a gente vai, faz um bate-papo, a gente tenta entender um pouco das necessidades de cada um, e esse vídeo, logicamente, ele não vai se encerrar aqui no vídeo. Eu quero que você comente tanto sobre as dicas que eu te dei, quanto sobre esse formato, o que você achou dele, tudo bem? Então, eu espero ter ajudado. E para mais te mostrar mais um pouco que aqui o Surente Carreiras é o seu canal de carreiras e empregabilidade aqui no YouTube, aqui na minha frente agora, está passando um vídeo onde eu te ensino do zero a como montar o seu currículo de maneira objetiva e prática e ter um currículo de qualidade. Inclusive, lá eu dou 2 modelos para você fazer o download, tudo bem? Então, agradeço a sua presença, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.